O texto escolhido das nossas mensagens pela manhã nesses domingos tem sido Atos dos Apóstolos, originalmente chamados Atos do Espírito Santo, capítulo 2, os versículos de 41 a 47. Continuaremos a falar hoje realmente por uma igreja simples, na visão de que todos nós precisamos realmente viver vida simples para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Você pode abrir a sua Bíblia, e hoje nesses tempos modernos, mesmo falando de simplicidade, se você quiser acessar a sua Bíblia, você pode acessar. Os tempos são outros. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 41 até 47. É o texto que tem servido de base. E hoje vamos avançar um pouquinho mais, aprendendo sobre o desejo que temos de uma igreja simples. Igreja Batista Boas Novas precisa ser uma igreja simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 41, lemos assim: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém. Irmãos, pode parecer uma contradição falarmos de vida simples e de uma igreja simples num mundo tão evoluído como hoje. Mas, querida igreja, nós começamos a enfatizar que mesmo o mundo nos levando para caminhos tão tecnológicos, tão sofisticados, a mensagem essencial das Escrituras Sagradas, ela é pura e simples. E tem algumas coisas na Bíblia que a gente não pode sofisticar demais, porque elas não podem ser sofisticadas. Não podemos imaginar coisas, não podemos acrescentar coisas que não existem nas Escrituras Sagradas para apoiarmos qualquer ideia humana atual. É por essa razão que a igreja de Cristo Jesus, ela tem que ser na sua essência uma igreja simples. Por isso desafiamos por domingos que cada um de vocês possam viver vida simples, praticar realmente coisas bem simples, que lembre você de quanto humano você é. E a igreja de Cristo Jesus, mesmo hoje tendo luzes especiais, quando a equipe de louvor precisa de fumaça, tem fumaça, né? O gelo seco, esse soro que se espalha por tudo quanto é canto aí, está aí. Mesmo que agora a gente tenha todos esses instrumentos, aqui mesmo eu estou vendo aqui os pedais aqui de quem toca guitarra, irmãos, eu não sei nem onde eu piso aqui nisso tudo. É muita sofisticação, é muita coisa. Puxa vida, como eu gostaria de entender a linguagem brasileira de sinais para transpor esta mensagem de maneira mais efetiva para quem não compreende esta verdade e não pode nos compreender, quem sabe, por uma leitura labial. Eu sei que o pessoal que fica na parte técnica, eles estão cheios de equipamentos que custam milhares e milhares de reais. Irmãos, é assim que uma igreja hoje faz igreja, aqui pela internet, onde estivermos. Agora, nada deste aparato tecnológico pode substituir a simplicidade da fé que deve habitar no coração de uma igreja como a nossa. O mundo pode evoluir, o mundo pode sofisticar, mas a fé cristã professada num coração, ela é pura e simples. Tanto é que Jesus Cristo disse que são as crianças de peito que dão o perfeito louvor a Jesus Cristo. Como se dissesse que uma igreja, mesmo com toda a tecnologia, juntando suas vozes, não consegue fazer com um bebê, sem palavras nenhuma, faz diante de Deus, porque ele nasceu para a glória do nosso Deus.
Você percebe como é simples a fé cristã? Aliás, Jesus Cristo disse que para a gente entrar no reino de Deus, sabe o que tem que acontecer conosco? Nós temos que ser simples como as crianças são. É essa simplicidade que nós estamos falando. Eu sei que nossa igreja, ela pode ter paredes, ela pode ter tudo o que ela tem, mas a essência dela tem que ser realmente simples. É por esta igreja simples é que nós estamos batalhando nos domingos pela manhã. No primeiro ponto, dissemos que uma igreja simples é aquela que está orbitando ao redor da palavra de Deus, que a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. Afinal, naquele tempo, a Bíblia ainda não tinha sido compilada. A Bíblia seria compilada anos mais tarde. Mas mesmo não tendo uma Bíblia na mão, eles persistiam em todos os ensinos dos apóstolos, a tal ponto de que os apóstolos faziam sinais e maravilhas para autenticar de maneira veemente que a palavra proferida pelos apóstolos era a verdade. Por isso que a abundância de sinais, maravilhas e curas eram mais abundantes naquele tempo do que temos nos tempos atuais. Não é que Deus deixou de atuar, Deus deixou de curar e fazer sinais e maravilhas, não. É porque naquele tempo havia uma necessidade, porque o povo pedia sinais sobrenaturais para que eles pudessem crer na palavra que estava sendo proferida pelos apóstolos. Hoje a tendência é dos sinais serem menores, porque nós já temos a Bíblia compilada em nossas mãos. Então, a igreja simples é aquela, ou vida simples é aquela que está sempre girando ao redor da palavra de Deus. Mas uma igreja simples é aquela que cuida, que preserva a comunhão dos irmãos. Ontem mesmo, deixa eu dar só um retrato para os irmãos, para ver o que nós estamos dizendo como comunhão simples de uma igreja. Olha que gostoso. Eu cheguei aqui de manhã e já tinha o pessoal do skate. Eles separaram um pedaço lá, mas chegou tanto carro que foi diminuindo o território deles. Primeiro sábado de cada mês, normalmente, ou o segundo, que foi o que aconteceu esse mês, quando tem reunião de ministério infantil, é muitos carros e o território fica pequenininho. Mas eu fiquei maravilhado, hein, Renan? Turma boa, né, Renan? Já já nós vamos ter o pessoal do skate, porque toda igreja, quando chega a 3.000 membros, ela normalmente se multiplica através de grupos pequenos e começa a montar grupos de inclusão, não é? É assim que todas as igrejas que crescem no mundo faz. Então nós já temos alguns grupos de inclusão, não é? Não é gostoso ver o pessoal do pedal? Não é legal ver o pessoal da moto? Já é skate, depois o pessoal que corre. Hoje nós temos irmãos que gostam de animalzinho, estão participando em favor da igreja da primeira, como que é o nome da? A caminhada. Estão distribuindo água, panfletos, evangelhos. São grupos, não é? E o pessoal lá está pedindo para a gente fazer um show de cachorrinhos num sábado aqui. Para todo mundo trazer o cachorrinho. Isso são grupos inclusivos, que você abre as portas da igreja para, de maneira simples, você servir as pessoas, para que as pessoas se aproximem de Deus e nós tenhamos oportunidades de compartilhar o evangelho. Não é? Então vamos ter daqui a pouco o pessoal que corre pela cidade de São Paulo, não é? Que faz todas as milhas de corrida, vão correr por Jesus, não é? E assim por diante. Mas foi bonito. Olha, no período da tarde eu fiquei maravilhado. Você vê o que é realmente comunhão da igreja. Cheguei e vi o grupo mais alegre desta igreja. Sabe qual é? O pessoal da terceira idade. Irmãos, onde eles passam é alegria para todo canto. E outra coisa, quando eles vêm para a reunião de aniversário, como foi ontem, o cheiro da boa comida ocupa todos os corredores da igreja. Irmãos, até os cachorros ficam uivando. É cheiro bom, é cheiro bom. Essas meninas cozinham de maneira maravilhosa. É comunhão. Tiveram um culto, quarteto de celebração, que bênção, louvando a Deus. Terminou, foram para a comunhão, sentaram na mesa e tiveram koinonia, comeram junto, não é? Sabe o que nós fizemos na sexta-feira? Sexta-feira tivemos aqui um encontro maravilhoso de casais, terminou aqui, fomos na cantina e sabe o que nós fizemos? Comemos. Comunhão. Sabe, foi gostoso passar mesmo que rapidinho por causa dos meus compromissos e poder abraçar as pessoas que vão se casar nesta igreja. Estavam no curso de noivos, uma nova turma, vão se casar no primeiro semestre do ano que vem.
É emocionante ver os nossos filhos se preparando para o casamento. Olha, a gente olhou para alguns daqueles lá que foram crianças pequenininhas, 2 deles que eu apresentei, como fiz agora com esse bebê, já estão se casando. Veja só, 21 anos na igreja já opera essa transformação, não é? E aí eu digo sempre aquilo como se fosse um pai. Você tem certeza que você gosta desse gorila, menina? Porque, como eu gosto de dizer para os noivos, eu nunca vi gorila tocar violino. E as meninas dessa igreja são tudo violino. Aí aparece aqueles cara grandão, desajeitado, para tocar violino. Mas nós estamos lá vivendo em comunhão como igreja. Esses são os grupos de interesses. Olha, como foi bonito ver a classe dos pré-adolescentes cheia. Adolescentes, classe cheia. Jovens, classe cheia. Quando eu cheguei para a tarde, já vi as crianças da igreja aprendendo a andar de bicicleta. Não é? De manhã cedo me disseram que tinha uma senhora acima dos 60 aprendendo a andar de bicicleta. Isso é comunhão simples. É comunhão simples. É disso que é feita uma igreja, irmãos. Quanto mais sofisticarmos o nosso relacionamento, menos vamos nos relacionar. Por favor, menos sofisticação e mais comunhão, mais olhos nos olhos, mais abraços compartilhados. É notar a pessoa que passa por nós, é procurar guardar o nome das pessoas. Tarefa difícil, mas a gente consegue. Porque aquela igreja era tão simples que ela preservava a comunhão entre os irmãos. A ideia do grego original é que eles não permitiam que tivesse nada entre os irmãos. Parece que uma igreja tem que ter uma predisposição. Se surgir alguém tentando quebrar o vínculo de comunhão, a gente combate de frente. Porque uma igreja simples, ela preserva a sua comunhão. Nós não podemos permitir ninguém ou nenhuma ideia, nenhuma pessoa, ninguém que possa ferir os princípios da comunhão dos irmãos da igreja. Temos que lutar por isto. Temos que lutar. Tanto é que eles lutavam, eles cuidavam da comunhão que havia entre os irmãos, partindo o pão, não é? Com afeição uns pelos outros, e parece que o denominador comum era Jesus Cristo. Então vamos para esse ponto agora. Irmãos, eu fui criado de uma maneira, você foi criado de outra. Cada um de nós recebemos um tipo de cultura, cada um de nós aprendemos a reagir às lutas, às diferenças de maneira diferente. Mas na igreja de Cristo Jesus, tem alguém que é o denominador comum de todos, Jesus Cristo. Em Jesus, a gente resolve todas as paradas dentro da igreja, todas elas sem exceção, porque Jesus é o denominador comum da nossa vida. E é por isso que dentro de uma igreja, nunca se fará qualquer acepção de pessoas, pela sua cultura, pela sua raça, quer pela sua condição econômica, pelos seus status sociais. Nunca, nunca, nunca. É por isso que é um rebanho. E no rebanho as ovelhas são todas iguais, todas iguais. E a gente não pode praticar a acepção de pessoas, porque o dia que fizermos isso, essa comunhão que estamos falando já está quebrada. Precisamos tratar todos do mesmo modo e da mesma maneira. Desde a pessoa mais simples, a pessoa recém-chegada de qualquer parte do mundo, como temos às vezes as visitas dos nossos irmãos da África, que com dificuldade falam a nossa língua. Nós temos amor, temos respeito, temos carinho, porque essa é a comunhão da igreja. Em um culto só, 3.000 pessoas aceitaram e se agregaram à igreja. Como é que você cuida de 3.000 pessoas que acabaram de chegar? Você precisa de espaço, você precisa de cadeira, você precisa de... tem que ter uma logística toda. Mas o que tornava aquela igreja atraente era a maneira simples com que as pessoas se relacionavam e as pessoas se amavam umas às outras. Isto é fantástico, irmãos. A comunidade da igreja é a comunidade mais lúcida que existe na face da terra. Não há uma outra maior. É muito gostoso. Olha, e sabe quando a gente percebe isso, irmãos? E agora isso eu vou repetir, afinal estou aqui há tantos anos. E a gente tem a tendência natural de repetir algumas falas. Mas eu preciso repetir. Irmãos, o cristão só sabe como é doce essa comunhão quando ele sai do seu país e vai para qualquer outra parte do mundo. Não foi assim com você, Samantha? Não foi assim? Quando você foi lá para o outro lado do mundo para ser missionária, você não encontrou nossos irmãos lá?
a igreja não te recebeu de braço aberto. É verdade. Quando a gente sai da nossa comunhão, você percebe como isso é gostoso. Vá junto com o pastor pregar em outra igreja. Eu nunca vou sozinho, sempre levo um pastor e um vice-presidente. Agora o pessoal da moto vai acompanhar o pastor. Chega antes, distribui folheto, faz tudo o que tem que fazer. Quando você chega na outra igreja, você é recebido em amor pelos outros irmãos que nunca te viram na vida. Você descobre, eu pertenço a uma instituição que de fato é a esperança do mundo, a Igreja de Cristo Jesus. Você pode atravessar o oceano, você vai para qualquer parte do mundo, você terá lá os seus irmãos em Cristo. Onde você vê uma placa de uma igreja evangélica, ou se você andar por qualquer parte do mundo, você vai encontrar uma igreja batista. No tempo do comunismo, eu nunca me esqueço, quando você chegava em Moscou, havia igrejas evangélicas, apesar da perseguição comunista, havia liberdade vigiada, o sermão do pastor escrito em pontos e subpontos passava primeiro pelo crivo da guarda soviética para depois ser professado. Mas a Igreja Batista nunca deixou de atuar porque ela via nisso uma esperança. Você ia para um país comunista, você chegava lá e quando você dizia que era o Brasil, os irmãos te recebiam com alegria. Não falava a tua língua, olhava nos olhos, abraçava você e discernia o seu coração e a sua vida. Sabe como o resultado que tinha? Você era recebido em amor em qualquer parte do mundo. Esse é o privilégio de pertencer à Igreja de Cristo Jesus. Veja os nossos jovens estudantes, quantas oportunidades eles têm de estudar no exterior. Onde eles ficam? Eles ficam na casa dos nossos irmãos em Cristo. Pessoas que nunca vimos, mas que, como você, frequenta uma igreja como essa, está sempre disposto a receber jovens do mundo inteiro para adquirir cultura, para voltar para os seus países de origem e abençoarem os seus países de origem. É inacreditável, é maravilhoso. Veja no movimento que foi feito agora, principalmente, vamos dizer assim, no olho do furacão na Hungria, para a entrada na Alemanha de todos aqueles imigrantes. Irmãos, as igrejas batistas decidiram cancelar os seus cultos e colocar todos aqueles imigrantes para dormir dentro das igrejas. Um ato de amor por aqueles que estão buscando novas oportunidades. E os cultos estão sendo feitos pelos membros da igreja em pequenos grupos de oração, com barreira de língua e cultura, mas com todo o respeito, porque é aquele que recebe os que estão fugindo de uma guerra, fugindo de necessidades e procurando novas oportunidades. Nas fotos que eu recebi essa semana das nossas igrejas, a nossa igreja batista em Frankfurt, que recebeu a primeira leva para fazer a triagem em nome do governo, fiquei emocionado de ver os jovens da Igreja Batista de Frankfurt abraçando aqueles homens em amor e colocando-os para dormir dentro da igreja. Tiraram-se os bancos e acomodaram pessoas. Nas calamidades, nas dores, o que é que existe no mundo? É a Igreja de Cristo Jesus. Sabe por que a cruz é vermelha? Porque ela nasceu dentro de uma igreja batista como a nossa, para auxiliar o mundo inteiro em suas calamidades e necessidades. Hoje, a maioria dos refugiados, como temos notícia, ao receber os alimentos, por serem muçulmanos, não querem receber o alimento que está dentro de uma caixa que tem uma cruz vermelha, porque a cruz é símbolo do cristianismo. O líder mundial da Cruz Vermelha decidiu colocar dentro de saco para que uma cruz não fosse a barreira entre alimentar os que necessitam. É a Igreja de Cristo Jesus. Amados irmãos, todas as grandes instituições do mundo, elas nasceram dentro da igreja. O que seria o mundo se não fosse essa maneira de ver o mundo? Vamos falar de Harvard, Oxford, Princeton. Todos eles nasceram dentro de uma igreja. Porque naquele tempo, os que vieram da Inglaterra para fundar um novo mundo na América do Norte, eles primeiro construíam a igreja, depois construíam suas casas, depois imediatamente já construíam
um hospital, construía casas de apoio para órfãos e viúvas, e depois construía escola para que as pessoas tivessem cultura. O tempo foi passando, as escolas se tornaram tão grandes e tão poderosas que se desprenderam da igreja para se tornarem grandes aglomerados de instrução pelo mundo. Mas qual que é o berço de tudo isto? A igreja de Cristo Jesus. Eu faço parte desta igreja e você faz. Por favor, irmãos, vamos nos lembrar que Jesus é o denominador comum. Vamos reagir sempre contra quando alguém quiser realmente magoar e ferir o coração de qualquer membro desta igreja. Temos que viver em vínculo de amor, porque esta igreja não está só orbitando ao redor da palavra de Deus. Esta igreja também está orbitando ao redor do amor que nós temos em nosso coração. Porque nós nos amamos porque Deus nos amou primeiro. É por isso que nós nos amamos. E crente é muito interessante, não é? Você não é interessante? Ah, é muito interessante. Conte sua história, você já ficou interessante. Pode ser um irmão que pouco fale. Ele abriu a boca e disse, olha, essa é a minha história, pronto, já ficou interessante, ficou maravilhoso. Por que as pessoas se sentem bem dentro de uma igreja? Por que elas se sentem bem? Porque elas são acolhidas, porque as igrejas têm que ser acolhedoras, não é? Tem que ser acolhedora. Todos vocês que estão aqui, de uma forma ou de outra, vocês foram acolhidos, vocês foram recebidos. Alguém olhou nos seus olhos, te cumprimentou, te reconheceu como uma pessoa, como alguém especial, te abraçou em amor e de uma maneira sensível, amorosa, realmente te recebeu na família de Deus. Esta é a marca da igreja de Cristo Jesus na face da terra. Há muitos anos atrás, eu cheguei na Tailândia, nunca me esqueço daquela experiência, estava no aeroporto, olhando de um lado e do outro, aguardando alguém com uma placa, né, escrito Pastor Velauri. E eu olhei para a direita, olhei para a esquerda e disse, puxa vida, eu sempre tive um sonho na minha vida, de ter alguém com uma placa na mão, para me receber. Eu disse assim, sabe que eu nunca tive isto. Eu olhei de um lado, olhei do outro. E, irmãos, uma coisa quando a gente vai para o Oriente é você tentar achar alguém. Todo mundo é muito igual, irmãos. Eu fico imaginando uma mulher, né, que tem um marido com o olhinho puxado e manda o marido para o outro lado do mundo. Ele vai ser confundido. Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda e disse assim, puxa vida, eu acho que os meus anfitriões se esqueceram que eu ia chegar. Estávamos erguendo uma antena de transmissão de rádio naquele país. Eu olhei para a direita, olhei para a esquerda, não vi ninguém. Eu falei, Senhor Deus. E aí todos os executivos, todo mundo com uma plaquinha na mão. Não é? E quando eles disseram, puxa, não tem nenhuma plaquinha para mim. Eu acho que eu vou dormir no aeroporto. Eu acho que eu vou ficar por aqui porque esqueceram de mim. Já tinha acontecido isso já 3 outras vezes. Já era a 4ª vez. Esqueceram de mim 4. E de repente, não é? As aeromoças saíram. Tinha umas aeromoças, umas aerovelhas também, passaram assim. Né? Foram lá. Aí uma delas voltou e disse assim, ei, você não é pastor? Eu falei, sou. Eu vi você lendo a Bíblia. Eu acho que tem um pessoal lá fora te esperando. E eu falei, não acredito. Irmãos, andei alguns metros. Aqueles irmãos com a carinha tudo igual. Com uma faixa. Esperando por mim. Na igreja de Jesus você espera por uma plaquinha. Mas Deus te dá uma faixa bem grande dizendo, bem-vindo à Tailândia, pastor. Erga a antena de rádio. O nosso povo precisa ser salvo. E às vezes a gente fica atordoado na vida, no saguão da vida, dizendo, cadê a minha placa? Quando Deus te recebe em amor. A igreja de Cristo Jesus, ela tem um braço aberto para abraçar a todos sem exceção. Pessoas que pensam como a gente, pessoas que não pensam, pessoas que têm uma outra cultura, uma outra cabeça, pensam, agem diferente, se vestem diferente. A igreja de Jesus Cristo está sempre com os braços abertos para nos acolher. E Deus naquela viagem como falou,
E eu quero só relembrar a todos os membros desta igreja como eu sou agradecido a Deus pela Igreja Boas Novas, que dividiu o seu pastor junto com 3 outras missões. E quantas vezes eu pregava no culto da noite de domingo, os irmãos se lembram, bem no comecinho saía correndo para o aeroporto e voltava no outro sábado. Fiz isso durante quase 10 anos. Eu agradeço a paciência da igreja durante aqueles primeiros anos de convivência aqui. Mas a igreja ia comigo orando e pedindo, e Deus abençoava. Da Tailândia fui para São Francisco e chego para conhecer uma das grandes igrejas do mundo, Saddleback, a igreja de Saddleback. E eu nunca vou me esquecer que, levado pelo meu chefe, fomos conhecer aquela igreja. E aí naquele dia Deus me mostra de novo como Deus tem braços grandes e abertos. E naquele tempo ainda o pastor daquela igreja não tinha escrito Uma Vida com Propósito. Ele não era tão conhecido, mas a visão dele já era uma visão diferente. Eu nunca me esqueço que fomos no templo principal e disse, olha, aqui é assim, nesse templo se canta hinos tradicionais das igrejas batistas, não é? O grupo daqui é um grupo acima dos 40 anos de idade, e a gente teve o lampejo daquele culto. Lá naquele lugar, o pastor principal pregando, não é? Aí o meu anfitrião disse assim, agora nós vamos conhecer as outras tribos. As outras o quê? Tribos. Eu falei, então tá bom, vamos conhecer. Quando chegou lá, nós fomos passando em barracas montadas, né? Barracas mesmo. E ali todos os outros grupos, cada um tendo o seu louvor, tendo a sua maneira de interpretar as escrituras sagradas. No momento da mensagem, fechava-se o circuito todo e em todos os telões, que naquele tempo, para o meu gosto, já eram telões enormes, a mensagem do santuário principal era transmitido por todo aquele grupo. Milhares de pessoas espalhadas por aquela propriedade. Tudo em construção. Quando terminava aquele culto, eu fiquei impressionado, porque ele falou a respeito de algo maravilhoso para todos nós brasileiros. O pastor disse lá do templo principal, terminando, nós vamos praticar koinonia e vamos nos conhecer. Vamos juntar todos os grupos que estão espalhados pelos demais santuários e nós vamos ter um churrasco. Eu fiquei maravilhado. Não é? Já pensou um churrasco depois do culto? Imagine eu fazer essa proposta agora para você. E aí fomos para comer um churrasco, uma beleza, irmãos. Salsicha e hambúrguer, uma beleza, irmãos. Eu não vi nenhuma picanha, mas foi cachorro quente e hambúrguer frito para todo mundo. E todo mundo tendo comunhão. E o mais legal de tudo é que todo mundo recebia um número para poder comer. E ele só poderia sentar na mesa quando ele achasse naquela multidão imensa as pessoas que tinham o mesmo número que ele. As mesas todas numeradas para provocar o quê? Comunhão entre os irmãos. Aí o sujeito pegava o número e ficava andando e procurando. Aí encontrava o número 4, o número 200, o número 300. E aí só quando todos se uniam, pegava comida e ia sentar, ia ter comunhão. Aquele era um momento em que separava marido, mulher, separava filho, separava todo mundo para produzir comunhão. Naquele dia eu aprendi em 2 tempos, que muitas vezes estamos esperando com que as pessoas nos achem, mas elas já estão com a placa na mão dizendo, bem-vindo, essa é a igreja de Cristo Jesus. E acima de tudo, quando eu entender que a igreja sou eu, e sou eu que tenho que produzir amor, carinho, amizade, empatia, simpatia com o meu irmão em Cristo, eu descobri o que significa uma igreja simples. Uma igreja simples. E é disso que essa cidade de São Paulo está precisando, irmãos. Uma igreja simples. Andamos sofisticando demais a nossa fé. Andamos falando uma linguagem que os homens não conseguem entender. Dias atrás fiz caprichosamente anotações ouvindo 2 programas de rádio. E anotando palavras que o homem comum desta cidade é incapaz de compreender.
Houve um programa em que a gente tinha que censurar o pregador de começo até o fim, porque toda a linguagem era toda nossa. Ninguém que estava ouvindo um programa de rádio daquela espécie, que não tem uma cultura evangélica, jamais compreenderia uma palavra do que foi dita daquele programa. Eu fico imaginando quanto esforço, quanto dinheiro para reservar aquele horário, para transmitir nada para esta cidade. Há 3 anos atrás fiz a anotação da TV e a qualidade dos programas evangélicos da nossa TV e descobri que o programa evangélico é feito para crente, não é feito para não crente. Imagine quantos milhões não se gastam para realmente traduzir o evangelho, para transmitir o evangelho para crente. Irmãos, precisamos alcançar os não alcançados. Agora, amor no coração é uma coisa que você não consegue deter. E me permita usar mais 3 minutos do seu tempo para a gente concluir. Se você ama Jesus Cristo, e se você quiser ser usado por Jesus Cristo, para a glória dele, você vai ser usado para a glória dele. Você só precisa ser uma pessoa simpática, agradável, sincera e nunca fácil, e sempre atenciosa com as pessoas. Se você fizer isto, você imediatamente já está pronto para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nessa semana, o personagem da semana foi um motoqueiro, que vendo cachorros atravessando uma pista, parou a sua moto, pediu para que o tráfego daquela rodovia parasse, e com seu capacete ele tocou todos os cachorrinhos e fez eles atravessar a rua. E ele teve não 1 minuto de fama em todas as televisões, ele teve 4 minutos de fama para o Brasil inteiro, simplesmente porque ele teve respeito com animais que foram criados por Deus. E digo mais, quando você encontrar uma pessoa que maltrata animais, não confie nessa pessoa, porque quem maltrata um animal provavelmente não saiba amar um ser humano. É interessante, é interessante. Eu fico imaginando aquele rapaz sair por detrás do seu capacete e fazer alguma coisa em favor de animais, ajudar, estender a mão. Parece que o mundo para ver uma pessoa que tem atitudes de amor. Porque, querida igreja, o mundo já está cansado de ouvir palavras. O mundo quer ver ações. O nosso pessoal que saiu no lanchão de sexta-feira voltou com o coração, todos eles destruídos e acabados. Algumas das pessoas em frente ao albergue disseram para eles: obrigado de debaixo desse clima de chuva, vocês estarem aqui abençoando a nossa vida. Eu não tinha o que comer nesta noite e vocês vieram trazer um pão e uma água para mim. Eu fico imaginando que às vezes quando as mulheres e os homens ficam cortando mortadela, eu fico imaginando que eles dizem: Senhor Deus, como é cansativo isso. Mas se eles soubessem o impacto que eles fazem na vida das outras pessoas, eles fariam isso com mais alegria. Eu fico imaginando o pessoal da terceira idade que vem montar os lanches, que talvez eles digam assim: será que eu estou fazendo algo grande no reino de Deus? Meu irmão e minha irmã, você está fazendo algo grande no reino de Deus. Pode ser que o lago dessa cidade seja imenso, mas quando eu agito essa água, sabe de uma coisa? Isso tudo vai se multiplicando de uma maneira que a gente não sabe explicar. Mas que a motivação de cada atitude nossa seja o amor. Sabe, pegar uma criança pela mão e nesta manhã pegar o seu filho e sua filha e levá-lo até o banheiro. Olhar para uma criança que tem lágrima nos olhos querendo o pai e dizendo: fica aqui com a gente, vamos brincar um pouco mais. Deixa o papai assistir o culto lá junto dos adultos. Talvez aquele voluntário, aquela voluntária não imagine o efeito que isso tem na vida das pessoas.
Ontem eu estava no meu gabinete preparando o sermão e ordem dos cultos e a equipe de louvor aqui ensaiando. Eu fico imaginando o pessoal da técnica ficar lá regulando o microfone enquanto o pessoal canta e para e volta e vai de novo e canta de novo. Vamos repetir, não ficou bom isso? Olha, a bateria entra aqui, não sei o que mais. Eu fico imaginando que talvez essas pessoas digam assim: Senhor Deus, a gente faz isso para o Senhor, mas será que isso tem um efeito eterno? Eu quero garantir a vocês que tem um efeito eterno, porque cada vez que vocês louvam, cada vez que vocês usam a palavra de Deus, cada vez que vocês partem o pão, existe um efeito eterno, porque nós nos assemelhamos à igreja primitiva, a igreja que partia o pão, comia em casa com alegria e singeleza de coração, porque isso é ser igreja, não é nada mais sofisticado do que isto. Eu sei que num dia frio como esse, é difícil ficar do lado de fora da igreja, é difícil ficar na esquina da igreja, para que o seu carro não seja roubado e furtado. Eu fico imaginando alguém passando frio e úmido nas suas costas e dizendo: enquanto a igreja está louvando, eu estou aqui. Talvez esse homem diga: Senhor, será que eu estou fazendo alguma coisa no teu reino? E a gente tem que dizer para ele: fique tranquilo, irmão, porque cada atitude feita pelo corpo de Cristo na direção de quem precisa é ouvir a tua voz. O teu trabalho não é vão no Senhor. A graça de Deus te abençoa, envolve teu coração. E nós estamos precisando de igreja com pé no chão, crentes que vivam vida simples, e uma igreja apaixonada que diga: pastor, eu quero ser usado por Deus. Nessa manhã eu recebi um pedido. Estamos completando 21 anos de lanchão. Ivanaldo me procurou e disse: pastor, será que a gente pode sair toda semana? Falei: Ivan, esse sempre foi o nosso sonho. Como que a gente faz? Quais são as rotas? Você vai ter pessoas para distribuir tudo isso? Pastor, vamos fazer uma experiência em outubro, vamos ver como isso tudo fica. Irmãos, eu acho que ninguém nessa cidade de São Paulo corta mais mortadela do que nós. E agora estão dizendo: precisamos fazer mais, pastor. Eu fico imaginando se alguém dessa igreja diz assim: pastor, dá comida para um drogado, viciado na rua, uma pessoa que não trabalha, uma pessoa que é carente, uma pessoa que às vezes é marginalizada, vive no meio de sucata, papelão e lixo. Pastor, o senhor acha que isso compensa para uma igreja como a nossa? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo disse que nós sempre teríamos os pobres conosco. O mundo pode evoluir, mas nós teremos sempre os pobres conosco. A desigualdade social sempre haverá. E Jesus Cristo disse assim um dia: lá na eternidade, quando vocês receberem a eternidade, eu vou sussurrar no ouvido de vocês: ei, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava sedento e vocês chegaram com aquela garrafa de água. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava despido e vocês me vestiram. E nós vamos dizer o que, igreja? Senhor, quando fizemos isto para ti? Qual será a resposta dele, igreja? Quando vocês fizeram a qualquer um dos meus irmãozinhos, a qualquer um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. É por isso, irmãos, que eu quero convidar vocês para sonhar com os ribeirinhos hoje. Nós vamos ter um momento missionário. Por que essa igreja está construindo um seminário no meio do nada? Por que os missionários desta igreja são sustentados por ela há 45 anos, com toda a fidelidade, sem faltar um mês? Eu sei que as pessoas não vão entender, mas irmãos, eu entendo. Quando a gente abaixa
no mar agitado de uma cidade como São Paulo, e a gente agita a água, numa onda que a gente não sabe explicar, a gente chega até o outro lado dos propósitos de Deus. Que Deus não permita que a gente possa perder a simplicidade da nossa vida e da nossa existência. Igreja, nós temos muito e não precisamos de tanto. Jesus já está voltando. Igreja, nós temos muito, mais do que a gente imagina. Por isso eu quero agradecer a vocês por terem contribuído com toneladas de roupa para essa igreja. Onde tivemos o bazar, centenas e centenas de pessoas foram abençoadas. E tudo que sobrou, já estava na porta alguém para levar para uma instituição de caridade. Vamos continuar recolhendo toneladas e toneladas de alimento. Como é bonito ver os nossos vizinhos vindo aqui trazendo os seus alimentos, porque ele confia que a igreja distribui com rigor e com carinho. Eu sei que agitar as águas pode parecer um ato tão inútil, mas tem o seu efeito. Irmãos, eu quero convidá-los para que a gente inclua na nossa mesa outros, para que a gente possa repartir o nosso pão. E se a crise se intensificar, se qualquer membro desta igreja tiver qualquer necessidade, ele sabe que ele pode procurar a igreja dele, porque a igreja de Jesus sempre vai estar aqui. Muitos, pensando de maneira catastrófica, diz: pastor, pode ser que tudo fique pior. Se for preciso, a gente tira cadeiras e vamos colocar para os irmãos que não tiverem em casa, vamos colocar colchões. Mas nesta igreja nós nunca queremos ver os nossos irmãos passando necessidade. E eu nunca vou permitir que isso aconteça nessa igreja. Sabe por quê? O Deus que nos chamou com um propósito. E é por isso que estamos nos desdobrando para ajudarmos a todos os desempregados em todas as suas necessidades. É por isso que as igrejas continuam pedindo ajuda nossa, e a gente nunca disse não, irmãos. Nessa igreja, estou aqui há 21 anos. Nossa igreja hoje está recompondo a boca de um missionário, porque ele teve problemas muito sérios. Estamos ensinando a esposa do missionário a dirigir, porque ele precisa pegar o barco e precisa passar muitos dias no rio, e a esposa não tem locomoção. Essa semana pudemos dar óculos para dezenas de pessoas que precisavam enxergar melhor. As nossas irmãs lá atrás estão costurando roupas para vestir os bebês da rua. Irmãos, uma calcinha de moletom desse tamanho, porque temos 18 bebês vivendo nas ruas de São Paulo. Pode parecer que quando a gente agita a água é muito pouco, mas quando eu somo um pouco da nossa igreja com um pouco de outra igreja, 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 alguém vai dizer: esta é Filadélfia, a igreja dos irmãos de amor. Nós nunca demos nada para eles, e eles estão sempre interessados na gente. Eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgado em pertencer à nossa igreja. E se você está desanimado com essa igreja, eu quero te dizer, meu irmão, abra os seus olhos, porque o Instituto Boas Novas está chegando, e nós vamos fazer muito mais por essa cidade, você pode ter certeza. E não vamos parar, porque é para isso que uma igreja como a nossa foi chamada. Vamos orar. Querido Deus, eu quero te pedir que o Senhor coloque no nosso coração amor uns pelos outros, e amor pelas pessoas que estão perto e as pessoas que estão longe. Pai de amor, que a nossa igreja possa orbitar ao redor da Tua palavra, mas que a nossa igreja possa orbitar ao redor da comunhão, do amor entre os irmãos, partindo o pão, repartindo ele com todos que têm de necessidade. E que o Senhor continue trazendo mais pessoas a esta igreja e acrescentando os que precisam ser salvos. Que o Senhor faça isso para a Tua honra e para a Tua glória.
e que a resposta de cada membro desta igreja seja continuar amando e amando ainda mais as pessoas que precisam e necessitam, ó Deus. Nos dê a tua bênção, nos dê a tua graça e nos encoraje na manhã deste dia, porque a obra prossegue, ó Deus. Porque, Pai, o Senhor um dia começou uma boa obra em nós, mas o Senhor ainda não concluiu. E te pedimos nesta manhã, Espírito Santo de Deus, continue trabalhando nas nossas vidas e nos faça úteis para a tua honra e para a tua glória. E esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos irmãos. Que Deus os abençoe. Até logo mais às 18 horas. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.